Amém, irmãos? Amém. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero agradecer de coração a pastor Jorge, pastora Generina, por essa oportunidade honrosa, de poder estar aqui nessa noite para desfrutar dessa comunhão maravilhosa com os irmãos. Irmãos que eu tive o prazer de, alguns eu já conheci há algum tempo, outros a gente teve o prazer de conhecer naquela viagem, aquele feriado que a gente teve lá na cidade de Corumbá. Então, só para dizer para os irmãos que eu me sinto honrado de estar aqui hoje, também nessa igreja, de um dos meus pais na fé também, o reverendo Hugo. A irmã Wanda está aí. Para mim uma alegria, o pastor Hugo foi o primeiro que me levou a Campinas para conhecer a história da igreja do Nazareno, tá? Quando eu assumi, irmãos, a igreja de Corumbá, eu ainda era um jovem, 21 anos de idade, quando eu iniciei meu ministério ali na cidade. E foi muito importante o apoio que eu tive do pastor Hugo, dos demais pastores da igreja do Nazareno que me auxiliaram, O pastor Hugo me pegou, me adotou mesmo, Era um jovem iniciante no ministério e ele me levou para estar conhecendo a história da igreja. Eu pude aprender muito com ele também acerca do ministério. Os irmãos não se preocupem com o meu goianês não, tá, irmãos? Porque eu sou goiano do pé rachado, tá? Não se preocupe não com o sotaque, tá? Então, para mim uma honra, uma alegria poder estar aqui nessa noite. Eu quero convidar os amados a abrirem as vossas Bíblias comigo, no primeiro livro da Bíblia, o livro de Gênesis, no capítulo de número 41, do versículo 38 a seguir. Nós estaremos essa noite falando sobre vitória, e nós vamos falar sobre vitória na perspectiva de um personagem bíblico muito conhecido, ou deveria ser conhecido por muitos, que é José do Egito. Amém? Gênesis capítulo 41, do versículo 38 a seguir. Graças a Deus. Antigamente a gente falava referência, o pessoal ia para a Bíblia para procurar. Hoje o pessoal já tem no negócio, já aperta lá e já sai em cima do texto, Não tem nem um tempinho para a gente respirar mais. Vamos lá, Gênesis 41, do verso 38 a seguir, diz assim a palavra: E disse Faraó a seus servos: Acharíamos um varão como este, em quem age o Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José: Pois que Deus te fez saber tudo isso, ninguém há tão entendido e sábio como tu. Tu estarás sobre a minha casa, e por tua boca se governará todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior que tu. Disse mais Faraó a José: Vês aqui, te tenho posto sobre toda a terra do Egito. E tirou Faraó o anel da sua mão, e o pôs na mão de José, e o fez vestir de vestes de linho fino, e pôs um colar de ouro no seu pescoço, e o fez subir no segundo carro que tinha, e clamavam diante dele: Ajoelhai. Assim o pôs sobre toda a terra do Egito. E disse Faraó a José: Eu sou Faraó, porém sem ti ninguém levantará a sua mão, ou o seu pé em toda a terra do Egito. E chamou Faraó o nome de José Zafanate Paneia, e deu-lhe por mulher a Asenate, filha de Potífera, sacerdote de On, e saiu José por toda a terra
do Egito. Senhor Deus, eu quero te agradecer mais uma vez, Pai, por tudo que o Senhor tem nos proporcionado, Pai, em especial pela oportunidade que temos do livre acesso à Tua verdade, à Tua palavra. Que o Senhor nessa noite, Pai, venha usar a minha vida segundo o Teu querer e a Tua vontade, que não seja uma mera exposição de conhecimento humano, mas que seja, Senhor, o Senhor falando a cada coração, produzindo a edificação mediante a Tua palavra. É o que eu te peço, em nome do Senhor Jesus. Amém? Podeis assentar. Graças a Deus. Amados irmãos, quando nós falamos de vitória, nós falamos de sucesso. Algumas pessoas, às vezes, levam para o outro extremo e enxergam, por causa da banalidade que se tem tratado esse termo, vitória, sucesso. Muitas pessoas às vezes levam para o outro extremo e acabam olhando com preconceito para o sucesso, para a perspectiva da vitória. E muitas pessoas acabam então vivendo enclausuradas e muitas vezes em uma situação deplorável de derrota, porque não entendem que podem sim dar um passo para uma melhor posição na sua vida, para uma melhor condição de vida. E aqui então, no texto em que nós lemos, nós vemos a história de um homem. Quando nós pegamos aqui o capítulo 41 de Gênesis, nós olhamos para o triunfo, para o momento em que José é exaltado e colocado em uma posição de destaque. Se você não ler os capítulos anteriores, você pode olhar a partir do capítulo 41 e dizer assim: puxa vida, como esse José foi um homem de sorte, como esse José conseguiu atingir esse patamar, ainda com 30 anos de idade, na flor da juventude. Mas quando você pega os capítulos anteriores e começa a acompanhar a trajetória de vida deste homem, você entende que nada veio de graça, que nada acontece na vida do ser humano da noite para o dia, que é necessário a perseverança, que são necessários alguns passos para que nós possamos chegar até o sucesso, até a vitória. Amém, igreja? Amém. José é o nosso modelo nessa noite. Eu quero trazer essa mensagem ao teu coração. E eu tenho convicção, eu tenho certeza que Deus vai falar com vidas nessa noite. Amém? Aleluias. José nos mostra que a vitória, ela é possível, ainda que nós estejamos em um contexto conturbado. Olha para a história de José, irmãos. Ele era odiado pelos seus irmãos. Ele era enxergado como uma pessoa que era prepotente. Era essa a visão que os seus irmãos tinham dele. E por isso então, por causa deste sentimento de inveja, desta aversão que eles tinham por José, ele então era odiado e desprezado pelos seus irmãos. Mas José, irmãos, ele demonstra que a vitória e o sucesso independem da situação, do contexto que você está inserido. Talvez lá na sua casa, talvez lá no seu trabalho, talvez lá
na sua vizinhança, você seja enxergado de uma forma diferente. As pessoas olham para você, não te valorizam pelas visões, pelo ministério que você acredita que tem da parte de Deus na sua vida. Talvez dentro da sua própria casa, as pessoas olham para você e não conseguem enxergar na sua vida a competência. As pessoas não conseguem enxergar na sua vida, na sua história. Elas não conseguem ver a possibilidade de você ser abençoado. E eu quero deixar para você nessa noite o exemplo do cego de Jericó. O cego de Jericó, irmãos, ele estava sentado na beira da estrada, e ele ouviu que Jesus se aproximava, e ele começou a gritar, porque ele sabia do problema que ele tinha, e ele sabia que Jesus poderia resolver o seu problema. E ele começou a gritar, a clamar. Sabe o que a multidão fez? Começou a repreendê-lo. Cale-se. E ele gritava mais alto. Ele não deu ouvidos à voz do medíocre, daqueles que queriam fazer com que ele se calasse. Ele insistiu, irmãos. Ele continuou no seu propósito. Ele permaneceu no seu propósito, porque ele queria ser curado e ele sabia que Jesus poderia curá-lo. E vai aqui o primeiro passo que você dá, a exemplo de José. Aprenda a não dar ouvidos à voz do medíocre. Aprenda a não dar ouvidos à voz daquele que diz que você não é capaz. Aprenda a dar ouvidos à voz daquele que se levanta para dizer: aquele dali, aquela dali. Não, você pode desistir desse sonho, pode desistir desse seu projeto, pode desistir desse ministério, pode desistir dessa promoção no seu trabalho. Você não tem competência, você não é capaz. José, irmãos, ele ouvia os insultos de seus irmãos, ele ouvia, mas ele não deixou que aquilo interferisse no propósito, no plano que o Senhor tinha na vida dele. Ele perseverou. Amém ou não amém, igreja? Eu não sei qual é a sua situação nessa noite. Talvez você tenha colocado o seu pedido, talvez você tenha colocado aqui, e as pessoas às vezes, talvez um ente querido, talvez uma pessoa próxima a você, tenha dito: para a sua causa não tem solução, para o seu problema não tem saída. Irmãos, para quem não conhece a minha história, para quem não conhece o que nós enfrentamos, e eu já tive a oportunidade de passar por diversos lugares, por diversas cidades, e onde eu vou, eu levo o testemunho. Pastor Hugo, irmã Wanda, acompanharam a nossa história, e não só acompanharam, como também nos ajudaram. Meu filho, esse rapazão bonitão que está ali, hoje, com 13 anos de idade, irmãos, quando ele tinha 6 anos de idade, ele começou com alguns hematomas no corpo, e eu, preocupado, né? Qual que é a primeira preocupação do pai? Tem alguém maltratando meu filho. E eu fiquei preocupado com a situação, né? E eu conversava com minha esposa, dizia: será que é na escola, né? Impossível, né? E cada dia ele aparecia com um hematoma novo no corpo, e aquilo foi me preocupando. E lá no interior, irmão, não sei se aqui é assim, mas lá no interior
Quando a pessoa começa a aparecer com manchas, com hematomas, as pessoas falam assim: ah, deve ser problema de coração. E eu preocupei. Falei: não, agressão, alguma coisa não pode ser. Deve ser algum problema de saúde. E eu peguei meu filho, levei no médico. Quando eu cheguei no médico, ele falou assim: pai, eu vou passar alguns exames para ele fazer. Tá bom? Beleza. Ele passou os exames, eu levei, trouxe o médico de Corumbá, cidade pequena, para quem não conhece, os irmãos que estiveram lá sabem, 10 mil habitantes, então uma cidade pequena. O médico olhou e falou assim: pai, o caso dele não é aqui. O senhor procure um especialista, um hematologista. E lá, irmãos, a gente tem que correr para Anápolis. Eu peguei meu filho, fui para Anápolis, cidade de Anápolis, e encontrei, não médico, mas eu encontrei um amigo que eu tenho até hoje, um servo de Deus, que é o Dr. Tiago, e ele foi, eu nunca tinha visto ele, irmãos. Primeiro dia, já bati o olho, né, e ele já se sensibilizou, porque ele já desconfiava do problema que o Kaique tinha. E ele então me disse: pai, eu vou fazer um exame na medula dele. O senhor não se assuste, mas eu vou fazer um exame, vou colher um líquido da medula dele. E eu disse: doutor, ele falou: não, se acalme, não sofra por antecedência. E ele fez, irmãos, o exame, e a gente voltou para Corumbá. Ele disse: assim que sair o resultado, eu te ligo. Beleza. Voltamos para Corumbá. Eu estava no aniversário de um irmão da igreja. O pessoal tinha feito um almoço, e a gente estava lá, almoçando, e o telefone tocou. Quando o telefone tocou, eu vi que era o doutor. E eu atendi, ele disse: pai, pega o Kaique e vem para a Santa Casa agora. Eu disse: doutor? Ele falou: pega ele e vem aqui agora. Aí depois que fala isso, irmão, ainda fala assim: não precisa ficar assustado não. Imagina só, irmãos. Irmão, eu saí, eu deixei tudo, a gente deixou lá, né, o almoço, na verdade não era almoço, era um jantar, né? A gente deixou o jantar à noite e eu fui para Anápolis com ele. Cheguei lá, o médico me sentou e falou: pai, seu filho está com leucemia LMA-M3. Eu falei: doutor, o que é isso? Ele falou: ele está com leucemia. O senhor não entendeu? E eu vou começar o tratamento com ele agora, porque eu não vou resolver aqui, eu vou encaminhar ele para Goiânia, mas por 3 dias vocês vão ficar aqui. Irmãos, 3 dias angustiantes, fomos para Goiânia, com a cara e a coragem, com as malas na mão, eu e minha esposa, e o meu filho menor, Mateus, Kaique, sem ter nenhum familiar em Goiânia, sem ter nenhuma perspectiva, né? Nós chegamos em Goiânia, desembarcamos em Goiânia, e eu fui para uma kitnet, eu disse: eu tenho R$300 no bolso. Era R$30 por dia. Falei: 10 dias, nesses 10 dias, eu tenho que me resolver. E a gente ficou lá, irmãos. Chegamos no hospital Araújo Jorge de Goiânia, na ala da pediatria. A doutora pegou os exames do Kaique, a psicóloga pegou o Kaique, levou para a sala de brinquedos, e ela fechou a porta comigo e com Fabiana. E a doutora disse: pai, o caso do seu filho é muito grave, está muito avançado. E eu vou te dizer uma coisa: ele tem 15 dias de vida, vocês se preparem. Desse jeito, irmãos.
Você que é pai, você que é mãe, se imagine nessa situação. E a doutora olhou, a minha esposa olhou para ela e disse: doutora, essa é a palavra sua, da senhora, com todo respeito, mas a última palavra vem de Deus. A última palavra vem de Deus. Irmãos, 15 dias no hospital. Nós não ficamos à mercê em Goiânia, porque o reverendo Luiz Carlos ligou para o pastor Geilton, e a casa da igreja, a casa pastoral da igreja de Praça Botafogo estava desocupada, irmão. Olha para você ver, que bênção. E o pastor disse: Moisés, vá para a casa pastoral lá de Praça Botafogo. Sabe qual a distância do hospital? 2 quarteirões, 2 quadras. Deus cuidou. Pastor Geilton saiu em Goiânia, irmão. Ele saiu juntando móvel, que ele chegou lá e mobiliou a casa para a gente assim, ó. Os irmãos lá da igreja. Interessante, irmãos, que os 15 dias se passaram e o Kaique cada vez melhor. Passou-se 30 dias e nós em oração, a igreja aqui também orou, que eu tenho certeza disso. As igrejas Nazareno no Brasil, fora do Brasil, os irmãos lá da cidade de Corumbá. E eu vou dizer uma coisa, irmãos, por isso que é bom a gente ter amizade e ter bom testemunho, né? Até o padre na época lá da cidade de Corumbá organizou, eles fazem novenas, né? Essas coisas. E o dia que eu cheguei em Corumbá, eu estava na rádio, o padre chegou e falou: pastor, nós fizemos em prol do seu filho. Eu falei: muito obrigado por ter feito. Nós pedimos em favor do teu filho. Irmãos, 30 dias. Nós confiamos no Deus que tudo pode. O Senhor não mudou. Ele continua sendo o mesmo hoje. Se nós tivéssemos, imagine a situação, mas se nós tivéssemos nos entregado naquela hora e dito: está tudo acabado, vamos desistir, porque Deus vai tirar uma das minhas joias mais preciosas, está tudo acabado, né? Se a gente tivesse se entregado, mas foi no momento em que nós fomos desafiados, no momento em que a ciência, em que a medicina disse que não teria solução, irmãos. É aí que Deus entra na história. E sabe o que aconteceu? 30 dias. Kaique, irmãos, ele teve uma melhora 100%. A doutora disse: eu vou fazer o exame novamente e vou mandar para São Paulo. Eu falei: doutora, fique tranquila. Ela fez o exame novamente, irmãos. Mandou para São Paulo. Nós ficamos uma semana na angústia esperando o resultado do exame. Uma semana. Sabe o que é você passar a noite em claro por não conseguir dormir, preocupado? Mas quando chegou o resultado, a doutora veio com um sorriso e falou assim: pai, esse seu Deus é poderoso demais. Olha aqui o resultado do exame. Ele não tem mais nada na medula. Não tem nada. Ela disse: mas eu vou manter o procedimento. Ele vai fazer 6 meses de quimioterapia. Falei: doutora, faça o que a senhora achar que é necessário, mas eu vou me sujeitar a tudo que a senhora determinar, porém meu filho já está curado. Ela disse: mas eu vou manter o procedimento. Eu disse: mantenha, que o nome do Senhor seja glorificado aqui dentro desse hospital. 6 meses, irmãos. Caiu o cabelo, eu também raspei minha cabeça, fiquei durante
todo o período em que ele ficou. E ele se sujeitou às quimioterapias, passava mal, a gente ia para Corumbá, chegava em Corumbá, ele passava mal, nas madrugadas a gente tinha que ir para Goiânia, mas eu tinha convicção, eu não olhei, nós não olhamos para a adversidade, porque nós sabíamos que maior é o nosso Deus. Está aí, irmãos, hoje a gente chega lá no hospital, porque ele ainda faz acompanhamento anual. Depois de 5 anos, você faz a cada ano, tem que voltar lá. E a gente chega no hospital, a doutora, ela abre o sorriso, e ela pegou uma foto do Kaique, colocou lá no consultório dela e disse assim: pai, isso daqui eu mostro para os pais que chegam aqui angustiados. Eu mostro para os pais que é possível. É possível, irmãos. Por que você olha para a sua situação? As pessoas dizem que você não é capaz. As pessoas dizem, e às vezes você mesmo te menospreza e acha que você não é capaz, acha que para a sua causa não tem solução, acha que para o seu problema não tem saída. Olha para José. José não deu ouvidos à voz de seus irmãos. Sabe o que aconteceu com ele, irmão? Foi vendido como escravo. Ele foi vendido como escravo. Porém, ele não desistiu. Ele sofreu. 17 anos. Depois vem José, casa de Potifar. José é injustiçado dentro da casa do seu senhor. Mas a Bíblia diz que em tudo o Senhor estava com José. José foi lançado no cárcere, na prisão. Ele ficou, imagine a prisão naquela época. Se hoje já se discute direitos humanos, garantias, Eu não sei aqui, mas lá em Corumbá, eu tenho meu primo, ele é diretor do presídio lá da cidade de Corumbá, e eu fico vendo lá, pessoal, irmãos, de manhã cedo, leite com achocolatado, tá? Com pão fresquinho. Se não tiver leite, os presidiários, eles reclamam, fazem rebelião. O almoço, de vez em quando eu vejo ele no mercado comprando, irmãos, carne de primeira para o pessoal. Hoje o tratamento é VIP, a gente que trabalha às vezes não tem o reconhecimento que tem. Agora tudo bem, mas imagine naquela época, nos tempos de José, como que era uma prisão, irmãos. E José estava lá, fiel a Deus. Ele poderia ter se revoltado e dito: Senhor, mas peraí, o Senhor me dá a visão, o Senhor diz que eu vou ser exaltado, e eu estou aqui nessa prisão, ameaçado, sofrendo, passando dificuldade. Não, irmão. José permaneceu fiel, ele não reclamou, e a Bíblia diz que o Senhor era com ele, e o carcereiro colocou como chefe, como administrador daquele local. E aqui começa a acontecer, irmãos, vão presos o copeiro e o padeiro. O padeiro e o copeiro, cada um tem um sonho, tá? E aí vão lá fazer a delação premiada para o José. O copeiro, o padeiro. O padeiro falou e disse o que tinha acontecido. José disse: tem uma notícia para você. Você vai morrer. Vai morrer. O copeiro chega aí. José disse: você não. Você vai ser exaltado. E você vai voltar a servir Faraó. Olha o que José diz, irmãos. Quando você estiver lá,
lembre-se de mim. Beleza? Irmão, o camarada, quando está na angústia e na aflição, é uma coisa. Quando está no bem bom, é outra. Já deve ter acontecido uma situação dessa com você. Às vezes um colega, um amigo, está no arroxo, né? Passando uma dificuldade e precisa de você. Aí você ajuda. O cara diz, muito obrigado, tá? Se precisar de mim, beleza. Aí o cara sai daquela situação e esquece que você existe. Já aconteceu isso, irmão? Com José também, irmão. Sabe quantos anos ele teve que amargar lá no cárcere, na cadeia, preso? 2 anos. 2 anos mais, depois que ele interpretou o sonho do copeiro, que ele pediu para o copeiro interceder por ele, junto a Faraó. O copeiro voltou para o palácio. 2 anos, irmãos, não foram 2 dias não, imagine 2 anos dentro do cárcere, padecendo, sofrendo. Ele não desistiu, ele permaneceu. E aí o que é que acontece? O Faraó tem um sonho, e o Faraó busca a interpretação para o sonho. Aí o copeiro se lembra, está escrito lá no capítulo 41, no verso 1. E aconteceu que ao fim de 2 anos inteiros, Faraó sonhou, e eis que estava em pé junto ao rio Nilo e tal, 2 anos inteiros. O copeiro se lembra de José e diz, olha, quando a gente estava lá no cárcere, tinha lá um cananeu, um hebreu, e ele se lembrou e tal, e ele interpretou o nosso sonho. Faraó manda buscá-lo. José chega na presença de Faraó, dizendo assim, pode mandar aí, que eu sou o cara. Não, eu resolvo mesmo esse negócio aí, lá na prisão, interpretei o sonho dos dois, tá? Se você quiser depois comprar aí o meu óleo ungido, é só passar aqui o lenço, que eu te vendo, tá? Porque eu sou o cara, eu sou fulano de tal. Faraó disse, eu fiquei sabendo que você interpreta sonho. Ele disse, eu não, mas quer ser vitorioso, irmão? Quer ter sucesso na sua vida? Aprenda a honrar o Senhor. Aprenda a reconhecer a soberania de Deus na sua vida. Aprenda a dar glória ao Senhor. Reconheça que você depende dEle. Reconheça que você sozinho não é capaz. Reconheça que essa sua habilidade, que esse seu talento não é nada se você não estiver em Deus, se você não reconhecer a grandeza de Deus. E José diz, o Senhor, meu Deus, me dá a interpretação. E ele interpretou o sonho de Faraó segundo o Senhor. Faraó agora o coloca como o governador do Egito. Tem muita gente que pensa que o segredo do sucesso de José, que o ápice do sucesso de José é agora, quando ele se torna a segunda pessoa mais importante do Egito. Agora, quando ele se torna o segundo homem mais importante do Egito, em que ele passa com os carros e o povo se curva diante dele. Engana-se quem pensa dessa forma. O sucesso de José, irmãos, a vitória de José, não dependia da circunstância em que ele estava. A vitória de José estava
no relacionamento que ele tinha com o Senhor. José estava na casa de Potifar, o Senhor estava com ele. José estava encarcerado, o Senhor estava com ele. José estava no palácio, o Senhor estava com ele. José agora é governador do Egito, o Senhor estava com ele. Quer ser vitorioso, irmão? Ande nessa companhia. Esteja na presença do Senhor. Quer ser vitorioso? Não largue a presença do Senhor por nada. Quer ser vencedor? Cultive um relacionamento verdadeiro com Deus. Não se aparte dele. Para finalizar, Moisés, quando estava no deserto e a multidão estava murmurando com Deus, e Deus decidiu que não ia mais acompanhar o povo. Moisés poderia ter se enchido de orgulho naquela hora e dito assim: pode deixar comigo, Senhor, tá? Então, da agora em diante, deixa comigo que eu vou resolver o negócio aí, tá? O Senhor pode ficar tranquilo, não precisa mais nos acompanhar. Não, irmãos. Moisés disse: Senhor, se o Senhor não for, eu não vou. Se o Senhor não prosseguir com o povo, eu não prosseguirei. Porque Moisés entendeu que o segredo da vitória não estava na sua capacidade de convencer Faraó. Ele entendeu que o segredo da vitória não estava em ver o mar vermelho se abrir. Ele entendeu que o segredo da vitória não estava em ver as codornizes que caíam do céu, o maná que vinha do céu. Ele entendeu que o segredo para a vitória e o verdadeiro sucesso era a presença do Senhor todos os dias com ele. Amém. Quer ser vitorioso, irmão? Quer receber a bênção de Deus? Não se aparte do Senhor. Amém. Ande com Deus. Que o Espírito Santo de Deus, ele seja o seu melhor amigo. Que você não ignore a presença de Deus como muitas pessoas têm feito. Têm vivido como se Deus não existisse. Até frequentam a igreja. Até andam com a Bíblia, mas vivem como se Deus fosse um velhinho da barba branca sentado num trono a 1 milhão, a bilhões de anos-luz da terra. Não, irmãos. Deus está presente na sua vida. O apóstolo Paulo escreve na carta aos Coríntios, no capítulo 3, no verso 16: vós sois o santuário de Deus, e o Espírito Santo de Deus habita em vós. O Senhor está contigo. Por que você ignora a presença do Senhor? Imagine você passar o dia todo com alguém que não tem a coragem sequer de te dizer bom dia e nem de falar, de dirigir a palavra. Chato, né, irmão? A pessoa, você conviver com a pessoa, você está junto com ela, andando junto com ela o dia todo, e ela não te dirige uma vez a palavra, ela sequer nota a sua presença. É assim que muitos têm feito com o Senhor. O Senhor está presente. O Senhor está habitando na sua vida, no seu coração. Ele está ao seu lado, naquele momento da sua angústia, da tribulação, naquele momento em que você tem pensado em desistir, naquele momento em que você olha para a adversidade e pensa que ela é maior do que tudo. O Senhor está presente. Ele quer ouvir a sua voz, Ele quer se relacionar com você, Ele quer dialogar com você. Não ignore a presença de Deus, irmãos. No momento da alegria, no momento da festa, o Senhor também está contigo.
E Ele quer se relacionar com você. Esse é o segredo. José venceu. E o ápice da sua vitória não foi se tornar o governador do Egito. O ápice da sua vitória foi ter um relacionamento verdadeiro com Deus. E é o relacionamento verdadeiro com Deus que nos proporciona desfrutar dos milagres e do sobrenatural de Deus ainda hoje. Ainda que as pessoas duvidem, ainda que as pessoas olhem para você como louco, quando se tem relacionamento com Deus, os milagres do Senhor são constantes, presentes na sua vida. Vamos nos colocar de pé? Eu gostaria, pastor, posso fazer uma oração? Amém? Eu gostaria que você fechasse os teus olhos agora, e que não seja, irmão, um ritual religioso, uma obrigação religiosa, mas que seja um amigo que vai se dirigir a outro amigo, que está presente. O Senhor está aqui, irmão. Ele está contigo em cada momento, naquela hora em que você talvez imagina, na calada da noite, que você está sozinho, abandonado, que os seus familiares não se preocupam com você, não se importam contigo. Naquele momento, quando a angústia, ela vem de uma forma avassaladora e te faz sentir o maior solitário da face da terra, você vai sair daqui nessa noite com uma certeza: você não está sozinho, você não está sozinha. Não ignore a presença do Espírito Santo de Deus. Ele está habitando em você. Ele está contigo em todos os momentos da sua vida. José só venceu porque entendeu que não importa a circunstância que você esteja passando. Eu não sou hipócrita de te dizer que com Cristo você não terá mais luta, não terá problemas, não terá que enfrentar dificuldades. Isso não existe, irmão. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Jesus disse: eu venci o mundo, e você também pode vencer, se você cultivar o relacionamento com essa pessoa que está contigo, com essa pessoa que não te abandona, com essa pessoa que conhece as suas dores, o seu sofrimento, as suas angústias. Ele conhece o mais profundo do teu íntimo, Ele sabe. Sim, Ele sabe. Cultive um relacionamento verdadeiro com Ele. Fale com Deus: Senhor, meu Deus e meu Pai, que esta vida, Pai, que cada um de nós, nesse instante, possamos de coração, Pai, nos voltarmos ao Senhor, e entender a importância que o Senhor tem na nossa vida. É possível avançar, é possível crescer, é possível sim, no Senhor é possível a cura, no Senhor é possível a libertação, no Senhor é possível o impossível, porque Tu és Deus. Quantas vezes nós, Senhor, olhamos para a nossa mediocridade e imaginamos que não tem solução, olhamos que não somos capazes, imaginamos que não somos capazes de enfrentar e vencer, porque menosprezamos a Tua presença. O Senhor está conosco, e pode ser agora, por que não? Pode ser agora o Senhor a começar esta obra neste coração.
Pode ser agora o Senhor a começar essa obra neste lar, Pai, nessa família que está passando por problemas, por dificuldades. Pode ser agora que a enfermidade pode ir embora, e ela vai embora, porque Tu és Deus, Tu és o Senhor. A doença no corpo, na alma, no espírito, ela vai embora, porque o Senhor está aqui. Obrigado, Jesus. Obrigado por Tua presença. Que possamos valorizar e cultivar esse relacionamento, no nome de Jesus. Amém e amém.